Então, pessoal, agora a gente vai ver a lei dos senos. E a lei dos senos eu dividi em duas partes. Primeiro, a gente vai ver para um triângulo qualquer na geometria plana. A gente vai usar basicamente a mesma estratégia que a gente usou da lei do cosseno, da última aula. Então, eu vou traçar aqui uma linha, um ponto H, e vou fazer dois triângulos retângulos. Vou traçar uma linha e fazer dois triângulos retângulos. Aqui num ponto H, aqui é a altura Hzinho. E vou tirar o seno de A, desse ângulo aqui, ó, do a partir desse triângulo AHC. Então, ele vai ser cateto oposto ao ângulo A, que é o H, sobre a hipotenusa B. Então, o seno de A vem dessa relação. E vou tirar o seno de B, deste ângulo aqui, que também vai ser H, do triângulo HBC, que vai vir aqui, ó, do cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa A. H sobre A. Eu vou isolar H. Então, esse B que está dividindo vai vir para cá multiplicando. Então, H vai ficar B seno de A. Esse B vem para cá multiplicando. B vezes seno de A. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar o H sozinho, vou isolar o H. O A que está dividindo vai vir multiplicando. Vai ficar H igual a seno de B. O H tem a mesma medida. Então, eu vou igualar as duas equações. A seno de B é igual a B seno de A. Este B que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. E esse seno de A que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Aí fica A seno de A, B seno de B. Essa é a primeira das 4 relações que a gente vai ter. Então, já tem uma relação do lado com o ângulo. Lado com o ângulo. O ângulo, no caso, o seno do ângulo A. O caso aqui, seno do ângulo B. Agora, eu vou fazer do ângulo C. Então, vou usar a mesma estratégia. Só que ao invés de eu fazer a altura deste lado C, eu vou fazer a altura para cá. Então, agora, os dois triângulos retângulos que a gente tem são esses aqui, ó. Mas o processo é o mesmo. Vou usar este ângulo C e vou usar este ângulo B. Então, vou calcular o seno de C. O seno de C vai ser cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa B. H sobre B. E vou calcular o seno de B. Cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa C. O processo é análogo. Esse B que está dividindo vem para cá multiplicando. Esse C que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter H igual a B seno de C e H igual a C seno de B. O H igual, vou igualar as duas equações. Esse C vem para cá dividindo, esse seno de B que está multiplicando, vem para cá dividindo. Eu já tinha A seno de A, esse B seno de B, e agora eu tenho C seno de C. Os três lados com as relações do seno dos três ângulos. Essa é o final da primeira parte da lei dos senos. Então, pessoal, a lei dos senos, segunda parte, a gente vai falar de um triângulo quando ele está inscrito em uma circunferência. Quando a gente tem um triângulo dentro de uma circunferência, ele está inscrito numa circunferência, igual esse triângulo que a gente está montando aqui, é o que a gente vai usar para ter a segunda parte. A primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta do vértice desse triângulo passando pelo centro. Ou seja, esta corda aqui que a gente está destacando, essa corda aqui, ela vai ser o diâmetro. E o diâmetro a gente sabe que é 2 vezes o raio. Então, do centro até esse vértice é o raio, do centro até essa ponto de intersecção, ele vai ser o raio. Então, temos aqui
o diâmetro. Aqui, a partir desse ponto de intersecção entre a reta e a circunferência, eu vou construir um segundo triângulo. Está aqui, ó, na cor azul. Esse triângulo está inscrito numa semicircunferência. A gente viu lá na aula de ângulos em circunferência que este triângulo construído aqui numa semicircunferência, ele é retângulo. Vamos medir o ângulo dele. Então, quando medimos o ângulo dele, a gente viu que aqui, ó, ele é retângulo. Então, a gente pode mexer aqui, ó, manipular os triângulos, e a gente sempre vai ver que este ângulo aqui, ele é retângulo. Agora, acompanhem comigo aqui. Por se tratar de um triângulo, quando a gente tem esses dois triângulos, este ângulo e este ângulo, eles vão ser iguais. Por quê? Porque esses dois ângulos, eles estão enxergando este arco aqui. A gente viu na aula de ângulos na circunferência que quando nós temos dois ângulos que enxergam o mesmo arco, eles têm o mesmo valor. Então, eles são iguais. Acontece que esse lado aqui, a gente sabe que é o raio, aqui vai ser... A gente sabe que aqui é o raio e que aqui é o raio. Dois raios. Então, este lado aqui, se aqui a gente tem o pontinho A, esse aqui vai ser o nosso Azinho. Então, como que a gente calcula o seno do ângulo A? Que é este ângulo aqui, que a gente tem o mesmo ponto. Se eles são iguais, a gente pode colocar aqui, ó, o A'. Ele vai ser Azinho dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é 2 vezes o raio. A sobre 2R. A sobre 2R. A gente sabe também daquela primeira relação que a gente já viu, a primeira parte, onde A sobre seno de A é igual a B seno de B, que é igual a C seno de C. Agora, a partir desse triângulo azul, a gente viu que esse ladinho aqui, que é o A, sobre 2R. Só que esse 2R, eu vou passar, que ele está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então, ele vai ficar 2R's é igual a seno de A. Então, a gente sabe que A seno de A é igual a B seno de B, C seno de C. E em vez de eu colocar A seno de A de novo, eu vou colocar 2R. E aí eu tenho a lei do seno completa. A seno de A, B seno de B, C seno de C, que é igual a 2 vezes o raio. E a gente pode usar essa relação do seno para qualquer triângulo, mesmo quando ele está inscrito em uma circunferência. É a lei do seno completa. A seno de A, B seno de B, C seno de C, igual 2 vezes o raio. E agora a gente vai ver uma aplicação de um exercício de lei do seno da universidade. Então, aqui como exemplo, ele dá uma situação problema, onde ele quer encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Ele fala para mim que a distância de A até C é 200 metros, está aqui enunciado. Ele me dá os dois ângulos, que aqui, ó, 30 graus e 105, e tem um rio, é um triângulo que a gente vê que não é retângulo, e agora a gente precisa encontrar a distância de A até B. Primeiro, 105 com 30 dá 135. Então, a gente consegue encontrar esse ângulo aqui, para fechar o 180. A gente sabe que esse ângulo é 45 graus. O que nós sabemos? O seno de 30 graus é igual a meio. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem essas informações porque são os ângulos notáveis. E agora a gente vai usar a lei do seno. Porque eu não preciso usar os 3 triângulos. Eu posso chamar esse aqui, ó, de x, que é a distância que a gente quer. Ó. Então, vai ser C seno de x.
que é aqui, ó, C, seno de x. E B, que está aqui, ó, Bzinho, o seno de Bzinho, que a gente sabe que A, seno de A, B, seno de B e C, seno de C, é uma relação igual. Eu não preciso usar os três lados, eu só preciso usar dois, é igualdade. Então eu vou colocar aqui, ó, C. Quem é o C? É o nosso x. O seno do ângulo C, que é meio. Isso vai ser igual a B. Quem é o Bzinho? 200. Dividido pelo seno de B, que é raiz de 2 sobre 2. Esse 2 com esse 2 a gente pode cortar. Então aqui vai ficar x igual 200 raiz de 2. Como raiz de 2 não pode ficar embaixo, a gente vai racionalizar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 com raiz de 2, 2. Então vai ficar 200 raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar. 100 raiz de 2. Essa é a distância do ponto A até o ponto B. 100 raiz de 2. E está aí uma aplicação, um exercício da Universidade Federal da Paraíba, usando a lei do seno. Até a próxima.